E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Esmilbar, sou acadêmico de medicina e hoje a gente traz um vídeo aqui muito interessante, esse evento canônico na vida de todos nós que fazemos medicina, que é se preparar para as provas de residência. Então, a gente precisa fazer isso da maneira mais inteligente possível, porque é um momento muito relevante na nossa formação, né? A gente sabe hoje que a faculdade que você cursa tem sim um peso, mas o peso maior mesmo está na residência que você faz. A residência boa pode corrigir uma faculdade não tão boa que você fez. Ah, eu não consegui fazer numa faculdade de renome, mas se você puder fazer numa residência de renome, isso cobre o seu passado, entendeu? Então, eu sei que a gente tem cada vez mais concorrentes, as provas estão cada vez mais difíceis. Esse vídeo de modo nenhum é para te causar medo, mas é para te trazer esclarecimento. Então, para a gente começar, eu acredito que o quinto ano ele é o momento ideal para a gente começar a estudar. É aquele ponto certo, porque é o momento onde a gente tem maturidade. Tanto a maturidade para saber o que a gente quer para o nosso futuro, o lugar que a gente quer fazer a nossa residência, a maturidade que você tem para entender que você vai precisar abrir mão de certas coisas para poder realizar esse sonho da residência, quanto também a maturidade dos assuntos médicos. Porque, vou te falar uma coisa, não adianta de nada você ter acesso à melhor aula do mundo com um professor mais capacitado, o especialista, aquele que sabe de tudo, que tem a melhor didática, se você não tem ainda a base de anatomia, de fisiologia, de fisiopatologia, que vai fazer você entender aquele assunto. Se você não tem isso, aquilo vai ser a coisa mais chata do mundo para você, vai ser a coisa mais desprazerosa do mundo para você, porque você não consegue sacar, você não consegue fazer as conexões com aquilo que o professor está falando. Então, no quinto ano, a gente já passou pelo ciclo básico, já passou pelo ciclo clínico, a gente já desenvolveu essa maturidade nos assuntos da medicina. Ainda que a gente talvez ainda não tenhamos a confiança, né? Acho que essa é uma queixa de todo mundo. Pô, fiz aí 4 anos de medicina e mesmo assim ainda estou me sentindo... Parece que eu tô aprendendo cada vez menos. Parece que a quantidade de coisas que eu sei é cada vez menor. Mas não é como se você não tivesse ouvido falar, por exemplo, de uma anemia falciforme, de um lúpus eritematoso sistêmico, de uma artrite reumatoide, de uma insuficiência cardíaca. Então, talvez você não saiba todos os detalhes, talvez você não saiba, nossa, como que eu vou fazer para conduzir daquele jeito. Mas você já teve contato com essas doenças e você está habilitado a discutir sobre elas, ou a pelo menos a ouvir e entender aquilo que está sendo dito, certo? Porque é isso que as aulas de cursinho, né, vão fazer por você. Elas não vão te dar a base, eu sei que o Medcurso tenta muito, né, o Medcurso é maravilhoso, tenta muito te dar a base, mas é uma base mais direcionada para você entender ali. Então, o quinto ano você já tem essa maturidade nos assuntos médicos. E, além disso, o quinto ano, além de ser esse momento certo para trás, também é um momento certo para frente. Porque se você deixa para estudar só no sexto ano, você, infelizmente, está atrasado. Porque eu falo isso não só atrasado em relação aos seus concorrentes que começaram a estudar no quinto ano, mas atrasado em relação a você mesmo, porque a gente tem no quinto ano uma oportunidade única de estudar sem peso, entende? Quando eu falo sem peso, não é que você vai estudar de qualquer jeito, que você vai fazer as coisas nas coxas aí, nossa, só dizer que está estudando, não é isso, mas é estudar sem a obrigação, entre aspas, de passar, porque a sua prova é só ano que vem. Você, mesmo que passe esse ano, você não consegue entrar, porque só dá para entrar depois que você tem o CRM nas suas mãos, certo? Depois que você termina o curso. Então, esse ano você tem a chance de poder se testar nas provas que você tem interesse, né? Por exemplo, eu tenho interesse no Einstein. Você vai se testar na prova do ENAMED, você vai se testar na prova da USP, sem ter aquele peso de, nossa, essa aqui é a minha prova e eu tenho que passar, eu tenho que ir super bem. Não, você vai estar fazendo um simulado de luxo. Então, isso é muito importante, porque de acordo com o seu desempenho nesse simulado de luxo, você pode traçar o plano e as estratégias para o ano que vem, porque você vai identificar lacunas, você vai entender, cara, meu foco da prova está muito pouco, então eu só consegui manter o foco na prova por 2 horas e meia depois ali, eu já estava morto, não aguentava mais fazer, eu sabia o assunto das questões, mas não aguentava mais. Então você sabe o quê? Você identificou um problema, e você sabe que no próximo ano você vai precisar testar,
fazer mais provas na íntegra para poder aumentar essa sua capacidade de foco, essa sua capacidade de energia mental. Então, o quinto ano, ele é muito bom para isso, porque, por exemplo, eu estava assistindo os vídeos, tem uns doutores que eu gosto, o Dr. Gui Miranda, o Dr. Vitor também, e eles demoraram cerca de 2 a 3 anos para passar, né? Eu não sei se eles começaram, assim, estudar no sexto ano, mas eu sei que a história dos dois, eles fizeram um sexto ano intenso, tipo assim, várias questões, 20 mil questões aí, e ainda assim não passaram o sexto ano, vieram passar um ano depois de formado. Então, a gente tem aí cerca de 2 a 3 anos de preparação para poder passar. Então, se você puder fazer esse quinto ano da forma mais certa possível, ou seja, o que os meninos fizeram no sexto ano, você tenta fazer no seu quinto ano. Você tenta se preparar bem, tenta aprender a forma como você estuda, fazer muitas questões e ir para o final desse ano, fazer lá os seus simulados de luxo, identificar as lacunas que você precisa melhorar. E o Dr. Vitor, por exemplo, fala que esse primeiro ano de preparação é correspondente a cerca de 50%, 60% ou até 70% do seu trajeto total para ser aprovado na prova de residência. Então ele tem muita importância. Se você ignora ele, se você deixa de estudar no quinto ano para estudar só no sexto, para começar só no sexto, infelizmente você vai estar muito atrasado e você vai perder muito tempo, um tempo precioso na sua vida, que você poderia estar ganhando dinheiro, enfim, muitas outras coisas. Dito isto, como que eu pretendo estudar, né? Eu acredito de verdade que existem duas maneiras. Tem aquelas pessoas que vão estudar com um cursinho e tem aquelas pessoas que vão estudar por conta própria. Cara, eu tô na terceira semana do médio curso e o que eu posso dizer para vocês é que é extremamente desigual e desleal, por assim dizer, quem tem essa plataforma, entendeu? Quem pode estudar por um cursinho e do que quem estuda por conta própria, porque você simplesmente só tem uma missão, você só tem que estudar. Cara, eles já prepararam uma aula super didática para você assistir, fizeram questões pré-aula para você se testar antes da aula, para você já ir para a aula sabendo o que você vai prestar atenção. Eles já prepararam uma lista de questões toda atualizada com as questões de 2025, 2026, já estão todas ali, você tem cerca de 30 questões para poder se testar, identificar as lacunas que você teve da aula, certo? Aí depois você tem a leitura da apostila e tal. Os caras já fizeram assim toda a triagem das provas, eles já sabem quais os assuntos que mais caem, da forma que cai. Além disso, tem a triagem por bancas, entende? Então, eles são especialistas em determinadas provas, falo assim, os cursinhos em geral, entende? Então, quem estuda sozinho, infelizmente, vai perder muito tempo, porque o cara que faz médio curso ou o cara que faz outro cursinho, a única coisa que ele precisa fazer é organizar a vida dele de modo que ele tenha 2 a 3 horas diárias para estudar. Só isso. Para fazer questão, para fazer flashcard, para ler a apostila. Só isso. Enquanto que o cara que está estudando por conta própria, ele precisa escolher qual videoaula que ele vai assistir, ele precisa procurar um cronograma para ele precisa revisar todas as provas antigas lá dele e ver o que a tendência para aquele ano, ele vai ter que discernir aquilo por conta própria, por assim dizer. Então, na minha opinião, é muito desigual quem faz preparação com cursinho para quem faz preparação por conta própria. Ainda que essa pessoa que faz com cursinho seja inferior a essa que faz por conta própria, ela tá num carro com nitro e esse cara aqui tá tipo correndo no Fusquinha, entendeu? Então, eu acredito que você precisa de fato assinar um cursinho. Mesmo que você não consiga assinar um médio curso, eu também não consegui assinar, entendeu? Mas você precisa pensar, cara, quanto vale esse sonho da residência médica? Então, para mim, vale muito. Graças a Deus, eu ganhei a bolsa, né, de 30% no médio curso ano passado, quando eles vieram aqui em Imperatriz. Mas, pô, eu tô fazendo médio curso vendendo feijoada, entendeu? Eu já vendi 2 feijoadas ano passado para poder dar entrada no curso. E esse ano eu vou ter que vender algumas mais, porque esse sonho é muito valioso para mim. Então, eu acho que você não pode se dar o luxo de perder tempo, não pode se dar o luxo de estudar sozinho, porque, como a gente já falou, a concorrência está cada vez maior, as provas estão cada vez mais difíceis. Então, o tempo que você gasta procurando o assunto, procurando as questões, fazendo uma triagem ali de qual aula é a melhor e tal, é o tempo que eu, tipo assim,
eu chego e estudo tudo que o médico já preparou para mim, entende? Então é de fato desigual essa comparação, até por isso é caro, né? Mas se você não tem dinheiro para assinar o médico, você pode ver outras alternativas, né? Eu assinaria a plataforma Osler, entendeu? Não tô ganhando nada para falar isso aqui, mas eles têm um extensivo com flashcards, que é metodologia ativa pura. Cara, eu sou doido para testar essa plataforma de verdade, acho muito top. Mas como eu assinei o médico, eu não assinei, né? A plataforma Osler, se eu não me engano, é 2.000 e alguma coisa. E ele já tem alguns aprovados já. Cara, tem gente sendo aprovado só estando com flashcard, metodologia ativa pura, só questão, entendeu? Mano, muito top. E, de fato, como que eu pretendo, então, estudar com o Medcurso, né? Já que você já entendeu que o meu recado para você nesse vídeo é: não estude sozinho, assine em alguma plataforma, pelo amor de Deus. Você precisa de alguém. Cara, tá cheio de plataforma aí. Assina uma boa, pelo amor de Deus, não vai cair nesse papo predatório, não. Então, eu sei que Medcurso, Medcoff, Estratégia Med são muito bons. Também tem o Hardwork, tem o Medway também e tal. Então, procura uma coisa boa, pelo amor de Deus, e assina, cara, porque você precisa de alguém para estar pegando na sua mãozinha, de verdade. E como que eu pretendo, então, estudar com o Medcurso? Bem, eu estou estudando para a prova, certo? Não estou... Claro, eu estou estudando para a vida também, mas a prova é a prioridade, né? Então, a vida, eu já sou um cara humano, eu sou um cara ético. Eu sei que, ao mesmo tempo que eu me preparo para a prova, eu também estou me preparando para a vida, mas prova é questão. Prova é saber fazer questão. E para poder saber fazer questão, você precisa de duas coisas. Você precisa do conteúdo, né? Você precisa daquela grade curricular que vai ser cobrada e você precisa do raciocínio. Não adianta você ter o conteúdo e não ter o raciocínio, porque você vai errar a questão, porque você vai ficar pensando demais, você vai ficar querendo achar coisa onde não existe. E também não adianta você ter só o raciocínio, porque se você não tiver ali a matéria-prima que faz esse raciocínio funcionar, você tá lascado, entendeu? Então, por muito tempo, eu fui esse cara do raciocínio. Eu tenho um raciocínio muito bom. Eu passei no Enem, né? Eu sou ProUni em 100%, então eu fiz muitas provas do Enem para poder me testar, para poder conseguir passar. E naquele tempo, fazendo muitas provas do Enem, cara, eu adquiri uma habilidade absurda de responder questão, que é um feeling mesmo que vem pra gente assim, que mesmo sem ter total domínio daquele assunto, ou às vezes tu só viu aquele assunto 2, 3 vezes na vida, mas tu bate o olho na questão e tu sabe que é a letra C. Cara, tu fica assim, eu não sei te explicar por que é a letra C, mas aqui dentro do meu coração, na minha cabeça, que tem um feeling me dizendo, pô, é a letra C, e aí tu vai lá e é a letra C mesmo. Então, esse é o tipo de coisa que você adquire fazendo provas. Então, para a parte de conteúdo, a minha estratégia é seguir o cronograma do Medcurso. Só isso, seguir o cronograma do Medcurso e não deixar atrasar. Seguir o cronograma do Medcurso e não deixar atrasar. Seguir o cronograma do Medcurso e não deixar atrasar. Por quê? Porque eles já pensaram em tudo. Eles já pensaram em tudo, eles são pagos para isso, são muito bem pagos para isso, para pensar em tudo. Então, a única coisa que eu preciso fazer, falando, por exemplo, da minha semana de aulas, preciso fazer as questões pré-aula, para poder já ir para a aula enviesado do que eu vou prestar atenção. Então, pô, fiz lá as questões pré-aula e percebi que cai muito tratamento da SOP, cai muito tratamento de determinada doença. Então, eu já vou para a aula sabendo, cara, eu vou prestar atenção no tratamento. Beleza, tem todas as outras coisas, mas na hora do tratamento eu vou estar online lá, vou estar prestando atenção, vou estar focado. Aí, tenho lá o momento da aula, que é no sábado, é o meu caso, das 9 às 14 horas. Existe uma coisa muito importante também, que é essa capacidade de você adquirir essa energia mental, de conseguir estar focado por muito tempo. Então, eu acredito que, por exemplo, alguém que faz isso, e aí no começo ele só consegue estar focado nas 2 primeiras horas, 2 horas e meia, mas ao final do ano ele consegue focar, sei lá, dessas 5 horas de aula ele consegue estar focado em 4 horas, em 4 horas e 20. Cara, isso é uma vitória muito grande, isso é um amadurecimento muito grande que vai refletir na prova dele daqui a 2 anos. Então isso é muito interessante. Aí depois disso, a gente tem as questões que o Medcurso seleciona, você vai lá, faz as questões, de acordo com a porcentagem das questões, ele te orienta em quanto tempo você vai ter que fazer a revisão. Cara, eu acho sensacional, que é o MedPlanner, mano, meu Deus do céu, muito bom, de verdade. É por isso que eu tô falando, cara, os caras pensam em tudo, entendeu? E aí, pra que servem essas questões pós-aula? Para você identificar as lacunas que ainda não tá seguro dentro da sua mente. Então, pô,
tem lá, eu fiz 30 questões de glomerulopatias, errei 3, e as 3 era sobre nefropatia por IgA. Então, o que eu vou estudar? E se todas as de glomerulonefrite pós-septocócica eu acertei, o que eu vou estudar? Eu vou fazer um trabalho de besta e vou ler tudo aquilo que eu já sei de GNPE? Não, eu vou pegar a apostila e fazer uma leitura direcionada, só vou ler nefropatia por IgA. Pronto, acabou. Entendeu? Não precisa você ler tudo, não precisa assistir a videoaula toda depois que você já teve a aula principal, né? E aí tem os smart cards, tem muita coisa boa de verdade, tem a inteligência artificial no próprio aplicativo. Cara, é muito bom. Se você puder assinar o Medicurso, mano, eu não tô ganhando nada pra falar isso aqui, é porque eu sou fã mesmo, é muito bom, cara. Só tem 3 semanas que eu tô, mas o nível é muito alto, entendeu? Muito bom mesmo. E aí, para poder fazer questão, a minha estratégia é o seguinte: eu só vou ficar fazendo provas na íntegra, ainda não comecei, mas assim que passar o carnaval, né, que eu começo depois do carnaval, vou começar a fazer prova de 15 em 15 dias até o meio do ano, e a partir do meio do ano eu vou fazer prova todo domingo, né? Então, semanalmente eu vou estar fazendo provas na íntegra. Já estou separando algumas, além dos próprios cronogramas do Medicurso, tem algumas provas muito interessantes. Então, tem o Einstein, que é a minha instituição de interesse, né? A minha primeira opção, então vou tentar fazer todas as provas antigas. Além disso, tem as provas da USP, que são muito boas, tem as provas do CSPE, da UERJ, enfim, USP Ribeirão Preto, as próprias provas antigas do Enar e do Revalida também vale a pena fazer. Porque, vou te falar uma coisa, para você fazer a questão, você não precisa saber o conteúdo antes, você não precisa ter estudado o conteúdo antes, entendeu? Porque pode cair alguma coisa na sua prova que você nunca viu na vida. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar falando, ai, mas eu nunca vi esse assunto na vida, e agora como é que eu vou fazer? A questão não tá nem aí, a prova não tá nem aí, entendeu? Então, se você tá lá se testando e caiu um determinado assunto que você ainda não tem confiança, e você vai lá e acerta no fim da questão, pô, isso te dá Cara, te dá uma sensação muito boa, de verdade. E se você erra, tá tudo bem. Você tá se testando, você tá entendendo o que você ainda não tá bom, certo? E é isso. É isso que eu tinha pra falar. Fecho esse vídeo perguntando pra você, vai estudar por qual cursinho? Me fala aí. Por favor, não estude por conta própria, porque se você estudar por conta própria, provavelmente você vai perder muito tempo. Te admiro muito se você fizer isso, entendeu? Porque se você tá fazendo isso é porque você provavelmente não tem dinheiro, assim como eu também não tenho, né? Agora, nesse momento da vida. Mas, cara, se o seu sonho vale muito mesmo pra você, acha um jeito, vai acontecer. Deus pode abrir uma porta pra ti, pra tu assinar uma plataforma. Talvez não seja uma de custo, talvez seja uma mais barata, mas é muito importante que você não perca tempo tentando organizar seus estudos. Existem pessoas que já foram na nossa frente, eles já pensaram em tudo. Eles já viram tudo que caiu nas provas do ano passado, desse ano agora, já sabem todas as tendências, eles fazem simulados baseados nisso. Se você fizer do jeito que eles estão falando, a chance de você passar aumenta assim de 50% para 100%, entendeu? Então eu não posso falar agora sobre o 6º ano, né, que é o ano que vem, porque eu preciso primeiro fazer esse 5º ano da melhor forma que eu puder, que é o que eu digo pra você. Faça o 5º ano da melhor forma que você puder. E aí, no próximo ano, você simplesmente vem corrigindo, mantém aquilo que deu certo, né? E vem corrigindo aquilo que não tá tão bom ainda. Então, basicamente é isso, pessoal. Fica com Deus aí. Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário, tá bom? Tamo junto.